A aromaterapia é uma ciência que busca promover saúde e bem-estar físico, mental e emocional através do uso terapêutico dos óleos essenciais, de acordo com os estudos da área. Para além dos aromas, os óleos essenciais via aroma são 100% naturais, livres de transgenia e sem adulteração na composição. E para falar sobre esse assunto, eu, Vivian Castanheda, trouxe dois feras que vão me ajudar aqui a discorrer e ensinar um pouquinho mais sobre esse assunto para vocês. Mas antes de apresentar eles, vou te pedir, se você ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve, ativa o sininho e compartilha para que outras pessoas possam saber sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Os nossos convidados de hoje são Caio Matias, engenheiro agrícola de formação, empreendedor e consultor de bem-estar associado ao uso dos óleos essenciais. E Rica Araújo é professor de educação física, especialista em fisiologia no processo de envelhecimento, também é quiroprata, terapeuta massagista, reikiano e aromaterapeuta. Seja muito bem-vindo, meninos, ao Compartilha Cast! Maravilhoso, Vi. Muito obrigado pela apresentação, né, Caio? Muito obrigado. E vai ser um prazer compartilhar o pouco que a gente sabe, né? Vamos aprender juntos aqui, porque eu amo falar sobre aromaterapia. Quem me conhece sabe que eu faço uso dos óleos diariamente, uso nos meus atendimentos, então vai ser uma troca muito gostosa, eu vou aprender muito com vocês aqui. Com certeza. Muito bom. Então, quero já saber, vamos começar, como que a aromaterapia começou, né, na vida de vocês? Como que surgiu a vontade de usar mais óleos essenciais? Conta aí, quem que vai começar aqui? Então, eu tive o prazer de conhecer duas pessoas muito especiais, né, que é a família Otani. E com isso eles me apresentaram os olhinhos essenciais, que é a Fabiana Otani e o Dr. Marco Paulo Otani. Inclusive ele é ortopedista e referência no Brasil em ortopedia e ele é especialista em dor. E quando surgiu essa oportunidade deles falarem sobre o assunto, e eu não tinha o conhecimento sobre, nunca nem tinha ouvido falar sobre, e me interessou bastante por serem eles e também por querer saber em relação àquilo que me estrutura. Ou seja, eu como um profissional da área da saúde, prezo muito pela saúde dos meus alunos. Meus alunos, amigos, familiares, pessoas próximas. E quando surgiu essa oportunidade de óleos essenciais 100% puros, onde iria trabalhar em cima de ansiedade, estresse, depressão, eu falei, opa, tá aqui o cerejinho do bolo para eu poder nutrir ainda melhor os meus alunos, para trabalhar com esse trabalho multidisciplinar, né, que é fantástico. E assim, se passaram um ano fazendo essa parte de aromaterapia e, acima de tudo, além de curar o próximo, eu estou me curando. Me ajuda muito. E com esses usos do dia a dia, eu venho me descobrindo cada vez mais, não só como pessoa, como homem, mas como profissional também. E uma área que é milenar, né? Já são mais de centenas de anos que a aromaterapia existe. E a gente nem sabia, né? Nem sabia. Exatamente. E a aromaterapia, ele existia desde a época das guerras do tempo antigo, por exemplo, onde os soldados se machucavam e eles não tinham um remédio para poder se recuperar, para poder ir para a próxima batalha, ou seja, continuar a batalha. Eles pegavam o quê? Uns determinados matos, amaceravam, colocavam no machucado, fazia chá, fazia banhos de plantas. De plantas para poder recuperar. Dali começou a jornada. E dentre esse assunto, tem um ainda mais especial, né? Que são os seres animais. Os animais sempre fizeram aromaterapia. Incrível isso, né? Porque eles, pelo sentido deles e eles adoecendo, e grande parte das pessoas não sabem quando o bichinho está doente, quando eles têm a oportunidade de ir ali naquele matinho, ele vai lá e come aquele mato específico para poder nutri-lo. Ou até mesmo, tamanha necessidade que ele está passando ali naquele momento, ele come qualquer mato para ver se o organismo dele vai reagir bem. E aí pode ter efeito colateral, como até mesmo perder a vida do bichinho. Mas para você ver a potência da aromaterapia e das plantas, né, meu amigo? Sensacional. E como que a aromaterapia chegou na sua vida, Caio? Então, para mim chegou de uma maneira assim, por um trabalho, na verdade, né? Eu fui convidado por um grande amigo meu a conhecer os óleos essenciais, não conhecia. Uma pessoa que já tinha trabalhado comigo.
E me chamou muito a atenção justamente por eu não ser uma pessoa que nunca fui a favor assim, de ficar tomando medicamento sem receita, né? Sem haver necessidade realmente. E chegou os olhos até a mim, eu gostei da ideia, né? Mas a gente também, acho que o ser humano também é muito cético para algumas coisas, eu era um pouco cético, falei, quero ver, né? Quero usar, quero sentir para ver se realmente. E eu não estava passando por um bom momento, porque eu estava numa transição de carreira no momento e não tava... E a Vivi ainda não tinha entrado na sua vida não tinha ali, entrado, né? Não conhecia a Vivi ainda, acho que nada é por acaso. Nada é tá por vendo? acaso. Nada é por E acaso. comecei a utilizar os olhos, né? Pra dormir, que tinham me falado que o lavanda era muito bom pro sono, né? Eu sempre tive muita rinite alérgica, coisa nesse sentido. Me indicaram óleo pra isso, óleo pra aquilo, e a gente, tanto eu quanto minha esposa, a gente foi vendo os benefícios, né? E isso nos encantou a ponto de conhecer mais profundamente, começar a estudar mais, começar a aprender e poder, como o Rica falou, levar isso adiante para as outras pessoas também. Sensacional. E você já disse, então, quando você tá com uma alergia, uma rinite, então o óleo essencial você passou, depois que conheceu, a utilizar para resolver esse problema. Exatamente. Então era uma pergunta que eu já ia fazer, né? Quando que eu sei que eu preciso usar um óleo essencial, né? Quando que é importante? A gente, por exemplo, aqui, antes de começar a gravação, a gente colocou aqui no difusor, né? O óleo de frankincense. É o rei dos óleos. É o óleo de olíbano, né? Isso, o frankincense é o É óleo de olíbano. Isso que mesmo. ele tem a função de... Ele tem a função de elevar o humor. Ele é o óleo do perdão. Ele foi feito por menino Jesus. Os 3 magos se juntaram para poder presentear o menino Jesus. Então ele é um óleo muito espiritual e ele é um óleo que potencializa qualquer outro óleo em 20 vezes, tamanha a capacidade dele. Uau! E ele vem de uma árvore, de Omã, né? E dessa árvore vem esse supra-sumo, que é o êxtase que Deus poderia dar pra gente, né, Caio? Isso, essa resina que é produzida o óleo... Essencial de frankincense. E ele é um óleo que rejuvenesce a gente. Então ele é um óleo muito bom para passar na pele. Ele é regenerador celular, então... Perfeito. Então, mas daí, antes até da gente voltar na pergunta que Tranquilo. eu fiz pra você, quando a gente fala, né, de usar e passar na pele, a gente tem que tomar muito cuidado. Perfeito. Porque assim, eu vou contar que não comigo, mas a minha irmã teve a experiência de querer fazer uma argila para passar no rosto e ela colocou um monte de gotas ali e ela começou a ter uma alergia muito forte, assim, o rosto ficou muito vermelho. Então, por isso que a gente trouxe vocês aqui para orientar essas pessoas que estão nos assistindo, né, os nossos seguidores, né, a gente pode dizer assim, para que as pessoas entendam que sim, o óleo essencial ele é muito, muito bom, ele ajuda muito, mas ele tem que ser usado de uma forma muito cautelosa e coerente para que... Tem que saber como usar, né? Não adianta eu pegar e falar assim, eu vou pegar esse óleo, vou querer ficar bonitona, não vou tirar todas as minhas rugas. Daí começa a colocar um monte, pode dar uma alergia, certo? Perfeito, Vi. Nós usamos muito da anamnese e tratar com pessoas sérias. Ou seja, dentro da doTERRA, que é onde hoje nós ingressamos e usamos esses óleos, nós temos 2 pontos, o consultor e o cliente preferencial. O consultor, ele é o de bem-estar. Ele é o que tem um pouco mais de conhecimento sobre os óleos e de qual forma usar. E é de total fundamentação ter essa anamnese como uma triagem. Assim como você vai ao médico, de uma comunicação leve para entender suas necessidades. E a necessidade, às vezes, vem de dentro para fora, não é a beleza. Então, um óleo para desintoxicar o organismo, para eliminar a gordura do fígado, um óleo para melhorar o seu rendimento do dia a dia, como o Caio bem citou em relação à rinite, sinusite, porque acaba perdendo combustão, porque o cara tá ali... Não consegue respirar gera direito, um estresse né? muito grande no corpo. Então, assim, quando você tem uma pessoa te direcionando, fica mais fácil. Mais fácil e coerente, porque é onde é uma mão de via dupla. Então, assim como um médico prescreve a receita, o paciente ele tem que seguir de acordo com as necessidades dele e conforme o médico escreve. Então, a aromaterapia, ela trabalha muito essa parte também, né, da responsabilidade. Então, assim, será que a argila não foi o grande problema em relação a irritar a pele da sua irmã? Qual argila ela usou? Qual argila? Né? Não, mas no caso dela é porque ela praticamente colocou quase um potinho inteiro ali junto com a argila. Então, assim, eu acho que sim, é importante saber qual é a argila, mas também é importante saber que você não precisa colocar
sei lá, 10 gotas. Se não, você não é proporcional ao número de gotas o resultado obtido. Né? Hoje, tanto que a gente costuma, para uma pessoa que está iniciando, a gente fala sempre, pinga 1, 2 gotinhas, até mesmo para poder ver o resultado que isso vai dar. Né? Você perguntou a respeito de alergia, por exemplo. Pode acontecer. Não é porque é um produto 100% natural ou puro que, de repente, isso não vai ocasionar alguma dermatite ou alguma coisa nesse sentido. Inclusive, os óleos, também tem óleos os cítricos, por exemplo, eles são fotossensíveis. Então, se a pessoa passar e sair num sol, pode dar outro tipo de problema. Exatamente. Queimadura, então, por exemplo. Tem que ter esse cuidado. E como que a gente vai ter esse cuidado? Como o Rica falou, a gente tem que procurar pessoas que conhecem e não sair usando, né? Se você pegar um medicamento na farmácia sem uma indicação do médico, ele pode dar um efeito positivo, mas pode trazer algo negativo também. E detalhe, viu, pessoal? Ivi, Caio, e assim, ó, para vocês terem ideia da potência do produto que nós temos na mão. Esse produto, ele passa por N estudos para chegar na nossa mão. Sim. O Caio estava falando da renite e provavelmente o óleo que ele mais usa é o peppermint, de hortelã, que é a hortelã piperita. Dentro da classe dos hortelãs, é o hortelã mais forte. Ele é maravilhoso para desobstruir as vias aéreas. Porém, entretanto, uma gota dele equivale a 28 xícaras de chá de hortelã. Então, assim, uma gota. Então, ele é muito concentrado. Então, não dá para você colocar 5, 6 gotas na mão e inalar. Porque vai chegar uma intensidade muito grande para as faces dos seus seios, do rosto, e vai ocasionar alguma coisa. O efeito rebote. O efeito rebote. Porque, assim, tudo que é usado em exagero vai ter efeito colateral. Sim. Você amar demais, até mesmo você trabalhar demais, água demais. demais. Então, tudo isso acaba tendo um desequilíbrio. Então, o equilíbrio é tudo para a vida. Sim. Então, é você saber qual é o produto que você está lidando e qual é a potência desse produto. Para aí, sim, você manter os pés no chão e entender que os resultados não é de uma hora para outra. É o dia a dia. É o dia a dia que vai fazer com que você obtenha os resultados. É a constância, é a continuidade, é não perder o foco. E nós somos como o coração, né? Nós oscilamos. Às vezes a gente está bem, às vezes a gente não está tão bem. E isso é todo ser humano. Todo ser humano tem problema com ansiedade, depressão. Só que você lida de uma forma, eu lido de outra, eu caio de outra. Exatamente. Tem pessoas que já se entregam. Então, assim, olha só como são perfis diferentes. Então, os óleos essenciais podem dar super certo para mim, certo para ti e não necessariamente para o Caio. Então, ali tem tudo uma combustão, energia. Então, se você acredita naquilo, a tendência é dar certo. Então, é assim, é ir aos poucos e se conhecendo e, consequentemente, ir obtendo os resultados aos poucos. Sim, então eu vou entender que é muito importante sempre consultar uma pessoa especialista para que possa te indicar a melhor forma de usar. Perfeito. Como a gente está vendo aqui, a gente está usando um difusor. Mas a gente tem também o colar olfativo que pode usar. A gente pode pingar uma gota na mão e fazer também a inalação, né? A gente pode colocar no chuveiro para a gente poder inalar e sentir. Hoje tem pulseiras, tem brincos, tem muitas possibilidades aí que você consegue utilizar. Você pode pingar na própria roupa, se você quiser. Tem pessoas que usam como perfume. Isso. Enfim, tem muitas possibilidades. E é possível também tomar o óleo essencial. Também. Só que isso é um tema que, assim, tem pessoas que concordam, pessoas que discordam. Né? E tudo vai muito, como o Rica falou, a gente trabalha com uma marca de óleos essenciais que a gente costuma indicar, né? Que é uma marca que dá essa liberação. Né? Então, a gente, perante ao produto que a gente trabalha, é indicado alguns óleos, não são todos os óleos essenciais que podem ser ingeridos, mas há uma gama de óleos que sim, podem ser ingeridos e vão trazer inúmeras melhorias para o nosso organismo de dentro para fora. Né? Às vezes você está com um problema gástrico, por exemplo, que às vezes você passar na pele até chegar no estômago vai demorar muito mais do que você ingerir o produto. Né? Então, para casos específicos, tá? Não significa que também fica bebendo a todo momento de maneira desordenada. Né? Então tem que ter esse conhecimento, mas hoje a gente trabalha com óleos que podem sim ser ingeridos. Isso é legal você falar, Caio, porque assim, como o óleo essencial ele é de fácil acesso para todo mundo, né? Então você vai numa farmácia de manipulação, você tem um amigo que vende, você pode encontrar
diversas formas e você não precisa, por exemplo, como um remédio, às vezes, ir lá e ter a receita para comprar. Então, muitas pessoas podem ter esse acesso e podem usar de forma errada e pode, então, ter problemas sérios. Por isso, é muito importante sempre ter alguém que oriente e que conduza da melhor forma. Então, pessoal, mesmo antes de falar mal, conheça, entenda e procure pessoas responsáveis que possam te orientar da melhor forma possível, Perfeito. né? E um ponto que o Caio falou, né, em relação à empresa e, consequentemente, o produto, né? Essa empresa, ela é a única no mercado, no mundo, que pode ser ingerida justamente por isso aqui, ó. Ela tem um símbolo chamado aqui, ó, CPTG, Certificado de Pureza Testado e Garantido. Esse olhinho para estar aqui na minha mão, nesse frasquinho, ela passou por N estudos para poder chegar aqui. Tem hoje, você entrar lá no Google ou no PubMed, você vai ver que tem um monte de estudos comprovando a eficácia do produto. E justamente por ele ser 100% natural. Exatamente, que dá uma diferença. Muito Não é, grande. até para quebrar um estigma aí, óleo essencial não é tudo igual. Não né? é tudo igual. Não é. Assim como produtos de mercado também não são todos iguais, né? Então tem as empresas sérias, tem empresas menos sérias, tem, infelizmente, existem óleos que são adulterados, né? Então por isso que vai ter, se a gente fosse ficar falando aqui, teria muito o dia todo para ficar falando disso. Conversar. Mas a gente tem que tomar cuidado e tomar procurar cuidado. um especialista, uma pessoa que saiba o que esteja fazendo e que te indique um produto de qualidade. Porque essa pessoa vai fazer uma anamnese, entender. Porque às Isso. vezes você fala assim, eu tô com um dor de estômago, vou tomar um remédio. Às vezes precisa entender exatamente o problema porque está causando essa dor de estômago para poder tratar antes mesmo do que só a dor de estômago, né? Exato. E com isso, eu já pergunto que existe óleo essencial para tudo. Para compulsão, para perda de peso, para rinite, para insônia. E aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de lhe presenteá-la. Opa! Em Ganhei no- presente! Em nome de toda a minha equipe, os meus uplines, a Fabi e o Dr. Marco, vem em nome deles também. Esse produto aqui, você vai se certificar que é diferente de ter no mercado, porque eu conheço há pouco tempo, né, mas o suficiente para entender que você se cuida bem, você gosta de coisas boas e você vai poder tirar uma base. Deixa eu ver o que eu ganhei. Para de guardar aí pra você. Deixa Me dá logo, né? Gente, mas eu ganhei um Maravilhoso. presentão. Ó, Pri, tem pra você também. Um kit, uau! É isso. Ai, meu Deus do céu. Mas eu não vou conseguir gravar esse... Eu quero Detalhe, curtir. esse kit aí é o kit apresentação. Ele é literalmente o carro-chefe da Doterra. Ele é o kit básico para E quem os está que eu mais começando a usar os gosto? óleos essenciais, Ai, é esses ajuda 3 aqui, por óleos. favor. Vem aqui Esse todos- kit vem o lavanda, o limão siciliano e o hortelã-pimenta, que já vai ter muitas utilizações bacanas aí que você Sensacional. vai poder usar. Ó, aqui tem um monte de folhetinho, depois a Sim. gente vai falar mais sobre isso. E Deixa eu aqui, ver, pessoal, meu são informações primordiais, viu, nesses folhetos. Até como forma de uso também. Que demais, que Maravilhoso. demais. Eu não vou perder tempo agora olhando meu presente, Sim. senão eu vou ficar igual criança, né? Vamos falar o que o pessoal quer escutar aqui. ouvir. Vamos falar de um tema que todo mundo quer saber, que é a tal da insônia, Perfeito. né? O que as pessoas podem fazer para poder melhorar isso, né? Como usar melhor? Eu sei que a gente precisa entender a pessoa antes, mas algo que pode ser mais rápido. Não sei se é possível fazer isso. Sim, com certeza. É muito possível. A insônia é assim, claro que é um aglomerado de situações que vão gerar insônia, né? Então a gente tem que procurar entender para indicar o melhor óleo, porque é muito comum, Vivi, às vezes as pessoas virem assim, não tô dormindo direito. Aí vê que a amiga usa o lavanda, por exemplo, para dormir, ela, eu quero lavanda porque eu quero dormir melhor igual a minha amiga. Cada indivíduo é diferente do outro. Então a gente tem que entender. O lavanda, por exemplo, é um excelente óleo para ansiedade, para melhorar esse quesito do sono. Mas a gente tem que entender o indivíduo, como é que é a vida dele durante o dia, né? Porque às vezes se é uma pessoa que fica ansiosa o dia inteiro e chega para pôr a cabeça no travesseiro para dormir, ela tá no pico máximo da ansiedade, ela não vai conseguir dormir. Né? Então não vai ser o lavanda que vai fazer isso por ela. Claro que o lavanda vai auxiliar muito. Então, nesse caso, às vezes a gente vai indicar para que a pessoa use ao longo do dia também. Né? Então, use nos seus picos. Às vezes a pessoa se estressa no trabalho. Né? Então, use ao longo do dia.
né? E isso vai permitir com que você durma melhor, tá? No quesito óleo. Em paralelo ao óleo, a gente sempre fala, é importante alimentação, atividade física, você ter uma rotina, né? Porque senão não tem... O óleo essencial sozinho, ele não vai fazer milagre. Aquela né? pessoa que fica a noite inteira na frente da tela do celular, do computador, daí depois fala, eu não consigo dormir. Então, alguma coisa não é só o óleo que vai ajudar e nem só aqueles remédios powers, porque às vezes, né, é realmente uma mudança de hábito que vai ajudar a pessoa a se transformar, né? Exato. Perfeito, Até eu estava vendo muito um grande. outro podcast esses tempos atrás e que falava exatamente disso, né? As pessoas às vezes ficam ali, ela troca o dia pela noite e tal, e aí ela quer dormir, ela vai lá e toma um medicamento forte. Só que o medicamento forte, ele não vai permitir com que ela durma com qualidade. Vai fazer a pessoa apagar. É como se você tomasse um sedativo, morresse ali por alguns minutos, né, algumas horas e abrisse o olho de novo. Sim. Mas Perfeito. e a parte hormonal? Né? A pessoa atingiu o ápice do sono mesmo, onde ela descansou, onde o corpo produziu os hormônios para que ela possa acordar no dia Perfeito. seguinte saudável, né, tranquila para poder fazer as atividades dela. Na grande Fantástico. maioria das vezes não. Por isso que a pessoa parece meio que um zumbi. Você vê Isso. quem toma muito remédio para E dormir parece fantástico um esse zumbi ponto, Caio. mesmo. E fantástico esse ponto, Caio, porque a ansiedade, o estresse, o que é, Vi? Nada mais do que você acumular informações dentro do seu cérebro. Seja pensando que você não está indo bem no trabalho, no relacionamento, no convívio social. Só que você está pensando em algo que você nem sabe se é aquilo mesmo. Só que, normalmente, você tende a estar estagnado, parado. Exatamente. E a sua cabeça fervendo. E é onde você vai acumulando energia. E você acumulando energia no seu cérebro, no seu sistema nervoso, e você acumulando energia no seu corpo, e você estagnado, aonde vai parar essa energia? Na insônia. Sim. Aonde você chega no final do dia, à noite, vira para um lado, vira para o outro, mexe no celular, o seu sistema nervoso entende que você é o quê? De dia. Porque tá com aquela claridade, a sua fotossíntese aqui no seu olho, aqui tá aqui, mandando informação pro seu cérebro lá no fundo, lá. Acorda aí, ó, é dia. E era para você estar se preparando a dormir. E um outro ponto em relação ao que o Caio falou. A lavanda, que é muito específico de pessoa para pessoa, às vezes a pessoa usa uma outra lavanda. Porque nós temos lavanda pelo mundo todo. Tem lavanda que ela potencializa a pessoa, deixa a pessoa serepeteco. Tem lavanda que acalma a pessoa, relaxa a pessoa. E isso faz muita diferença. Que nem a nossa lavanda do nosso Brasil, ela não é boa para o descanso. Então ela tem uma combustão que ela vai deixar a gente o quê? Hiperativo, ela vai acelerar o nosso sistema. Não é isso, Caio? É isso aí. Então a gente primeiro precisa trabalhar muito o autoconhecimento para a gente entender real motivo para a gente poder, então, conseguir aí ter um sono melhor. Perfeito. E isso, daí, eu tô com esse problema, eu tô com insônia, Perfeito. mas qual é o outro óleo que pode me ajudar a conseguir encontrar esse equilíbrio para que eu consiga viver mais no presente, para que eu consiga ter mais contato comigo mesmo, assim, e falar, poxa, peraí, tá na hora de eu entender o que tá acontecendo aqui para depois eu poder dormir melhor. Tem um óleo, assim, que a gente possa indicar? Na verdade, assim... Por exemplo, o do foco é o alecrim. Maravilhoso. Sim, é maravilhoso. Esse no caso de ansiedade, se a pessoa quer controlar isso para que ela se acalme, né, não tenha tanto estresse, existem alguns, né? O lavanda é o mais conhecido, o nosso lavanda da do Terra, né, que a gente trabalha, é muito conhecido para isso, mas existem outros. Existem o próprio laranja selvagem, que também auxilia essa parte da ansiedade. O bergamota, o bergamota também. Maravilhoso. Os óleos cítricos, normalmente, eles trazem isso, porque todo óleo cítrico, ele tem um componente que ele causa prazer na gente. Então, são os óleos que a gente costuma chamar que são os óleos da alegria, os óleos da felicidade. Então, qualquer óleo cítrico, quando você usa ele, quando você inala ele, ele vai direto para o seu sistema límbico e traz essa sensação de prazer. Né? Então, você consegue ficar mais bem-humorado, consegue elevar esse seu nível aí de alegria durante o dia mesmo. Né? Perfeito. Eu, normalmente, quando preciso de foco para trabalhar, eu uso bastante o alecrim. Mas quando eu preciso de criatividade, eu uso o limão.
né? Sim, porque o limão me ajuda a limpar tudo aquilo que tá... Clarear. Sabe quando a gente tá com aquela nuvem na frente, você fala, eu preciso de criatividade e tal. Daí eu vou lá e uso o limão. Mas às vezes eu faço uma sinergia, uma misturinha ali, E não tem que problema. também ajuda bastante. Também é bom. Que eu adoro, né? Eu Exatamente. sou suspeita de falar de aromaterapia. Quem me conhece, que tá assistindo, sabe, né? Eu uso muito e me ajuda bastante, porque eu entendo todo esse processo. Então, eu quando às vezes estou meio cansada, que eu quero fazer atividade física, daí eu uso o Peppermint. Ele tem um cheiro tão gostoso, né? Então, Ele melhora a Muito respiração, intenso. ele te deixa mais ativo, ele te deixa até mais concentrado também na atividade Aumenta a que você vai força, a fazer. resistência. É E um tem ótimo. estudos que comprovam que ele aumenta até em 30% da capacitação de força. Sabe o que eu faço? Eu coloco o meu colarzinho de olfação que eu tenho, Top. e daí eu vou e desço para academia e me ajuda muito. É impressionante como o treino muda. Lógico, eu tenho todo o meu processo, meu ritual, minha alimentação, tudo isso, né? Mas complementa. Mas isso é um complemento. Eu acho que é um multidisciplinar, a gente tem que fazer, né? Sim. Como o Ricardo é professor, ele também usa isso muito nos Nos treinos, meus alunos, né? com certeza, eu uso muito isso com meus alunos e até brinco com meus alunos, né? Grande parte deles aí tem meia idade para idoso, né? Gosto de atender bastante esse público. Todos são bem-vindos, né? Mas eu vejo que essas pessoas precisam de um carinho maior. Eu até brinco com eles, né? Que o bisavô, a avó, tataravó, todo mundo usava lá, pegava um raminho de mentruz, um raminho de guaco, para quando eles estavam lá sem dormir, com algum problema de intestino, eles pegavam e passavam para os pais deles e foram passando por gerações e gerações, né? E Então, hoje a gente tem os óleos essenciais. Perfeito. Nada mais é. Que, inclusive, os óleos essenciais, eles são 70 vezes, de 50 a 70 vezes mais potentes do que os nossos antepassados faziam. Maravilhoso. Exatamente. Deixa eu te falar. Tamanha a A concentração gente vai dele. ficar, se deixar, a gente vai ficar aqui a tarde inteira, mas Vamos a gente lá. não tem mais tempo. Pra gente finalizar, o que vocês querem compartilhar com todo mundo que está assistindo e está nos ouvindo aqui, para que as pessoas possam usar a aromaterapia também na vida? Bom, pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite da Vivian por estar aqui. O Caio também, que ele se deslocou de Ribeirão Preto até aqui para fazer o podcast com a gente. Então, isso mostra o ser humano que ele é. E também querer mostrar que o produto não é só bom. Aqui é conexão de pessoas, é muito além do que produto ou até mesmo dinheiro. Isso a gente está falando de energia, de pessoas, conexão. Então, assim, as pessoas estão precisando amar mais, respeitar mais, ter mais carinho, mais empatia e ser mais humanas e acreditar uma nas outras. Então, isso que você faz, Vi, que já vem fazendo há um bom tempo, é maravilhoso, porque as pessoas precisam de pessoas como você para sim... Como nós, vai. Como nós, sim, mas você é a base aqui hoje pra gente, está apresentando, trouxe a gente, e a gente tem que sim ressaltar e reverenciar. E a gente não é porque é mais, é menos, não, isso é normal e a gente tem que ter isso com a gente, né, cara? Com certeza. Então, assim, entregue mais, culpe menos e faça por você. Porque você se curando, você vai entender a necessidade do outro e do próximo e entender que tudo é um processo para que possamos chegar e partir para um próximo plano. E é maravilhoso. Muito obrigada. É isso Como aí. que as pessoas conseguem encontrar vocês, até para saber mais dos óleos essenciais? Deixa aqui o contato de vocês. Bom, o meu é o Rica Araújo, né? Inclusive, eu tenho uma clínica terapêutica, onde englobo todas essas metodologias que eu tenho, né? De massagem, quiropraxia, treinamento personalizado, né? Dentro da educação física, para tratar o ser humano de dentro para fora, né? E vai ser um prazer poder ajudá-los da melhor forma possível. E você, Caio? É isso aí, pessoal. Para me encontrar nas redes sociais, Instagram, caiomatias.dt ou no próprio YouTube, Caio Matias DT, tudo junto. E a última mensagem que eu queria deixar, pessoal, conheçam os óleos essenciais, né? Parem de tomar medicamentos sem prescrição, né? Isso vai te ocasionar um malefício futuro, né? Então, procure algo que venha da natureza. Não sei qual que é a sua crença, não sei o que você acredita, mas o que vem da natureza é o que vai nos nutrir, por isso que a gente está aqui hoje. Então, para te conscientizar disso, procure a gente, vai ser o maior prazer poder dar todo o suporte a quem nos procurar aqui por essa oportunidade. Muito obrigado mais uma vez, viu, Vivian? Saí de Ribeirão, mas com o maior prazer para estar aqui hoje. E é isso, pessoal. Conheçam sobre algo que pode mudar completamente a vida de vocês. Top. Muito obrigada.
Rica, muito obrigada, Obrigado você, Caio. Bia. Muito Tamo obrigado junto. você que esteve aqui conosco, até aqui aprender um pouquinho mais com esses meninos. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve e inscreva. compartilha para que outras pessoas possam também aprender mais Com certeza. de tudo isso que a gente falou. E muito obrigada e até o próximo episódio. É isso aí, tamo junto, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.